Testemunhos para a Igreja, volume 7, capítulo 51. Reuniões de comissões. Lembrem-se os que assistem a reuniões de comissões, que eles ali se reúnem com Deus que lhes deu a sua tarefa. Reúnam-se com reverência e coração consagrado. Estão reunidos para estudar questões importantes relacionadas com a causa do Senhor. Em todos os pormenores devem os seus atos mostrar que estão desejosos de conhecer a sua vontade no tocante aos planos a serem delineados para a promoção da obra de Deus. Não percam um momento com conversas destituídas de importância, pois os negócios do Senhor devem ser efetuados de modo prático, perfeito. Se algum membro de uma comissão é descuidado e irreverente, seja ele lembrado de que se acha na presença de uma testemunha por quem são pesados todos os atos. Fui instruída quanto a que nem sempre as reuniões de comissões agradam a Deus. Alguns têm comparecido a essas reuniões com espírito indiferente, endurecido, crítico, não amoroso. Esses podem produzir grande dano, pois com eles está o maligno, que os conserva no lado errado. Não raro sua atitude insensível para com medidas que estão sendo estudadas produz perplexidade, retardando decisões que deveriam ser tomadas. Os servos de Deus necessitados de repouso de espírito e sono têm ficado grandemente aflitos e preocupados com esses assuntos. Com a esperança de chegar a uma decisão, prolongam suas reuniões até altas horas da noite. Mas a vida é demasiado preciosa para ser dessa forma posta em perigo. Deixem que o Senhor leve a carga. Deem tempo para que Ele ajuste as dificuldades. Ofereçam repouso ao cérebro cansado. Trabalhar demais é destrutivo para as faculdades físicas, mentais e morais. Se forem concedidos ao cérebro períodos apropriados de repouso, os pensamentos serão claros e incisivos, e os trabalhos serão feitos com rapidez. Relação da alimentação com as reuniões de comissão. Antes de nossos irmãos se reunirem em concílio ou reuniões de comissão, deve cada um apresentar-se perante Deus, perscrutando cuidadosamente o coração e examinando-lhe rigorosamente os motivos. Orem para que o Senhor lhes revele de maneira que não critiquem nem condenem imprudentemente alguma proposta. Em mesas lautas, os homens muitas vezes comem muito mais do que pode ser digerido com facilidade. O estômago sobrecarregado não pode fazer devidamente seu trabalho. O resultado é uma sensação desagradável de embotamento do cérebro e a mente não age com rapidez. Criam-se perturbações mediante combinações impróprias de alimentos à fermentação. O sangue fica contaminado e o cérebro confuso. O hábito de comer em demasia ou de comer demasiada variedade de alimentos na mesma refeição causa frequentemente dispepsia. Sério dano é assim causado aos delicados órgãos digestivos. Em vão protesta o estômago e apela para o cérebro a fim de que raciocine da causa para o efeito. A quantidade excessiva de alimento ingerido ou a sua combinação imprópria faz a sua obra prejudicial. Em vão dão sua advertência os avisos desagradáveis. O sofrimento é a consequência. A doença toma o lugar da saúde. Perguntarão alguns, que tem isso a ver com as reuniões de comissões? Muitíssimo. Os efeitos da alimentação errada são levados para as reuniões de concílios e comissões. O cérebro é afetado pelo estado do estômago. O estômago perturbado produz estado de espírito perturbado, indeciso. O estômago doente produz estado doentio do cérebro, tornando muitas vezes a pessoa obstinada em manter opiniões errôneas. A suposta sabedoria dessa pessoa é loucura para com Deus. Apresento isso como a causa da situação em muitas reuniões de concílio e de comissões, nas quais bem pouca consideração foi dada a assuntos que exigiam estudo atento e decisões da maior importância foram tomadas precipitadamente. Muitas vezes, quando deveria ter havido unanimidade de sentimento na afirmativa, opiniões decididamente negativas mudaram inteiramente a atmosfera de uma reunião. Esses resultados têm-me sido apresentados repetidas vezes.
Apresento esses assuntos agora porque fui instruído a dizer aos meus irmãos no ministério: pela intemperança no comer, vocês ficam incapacitados para ver com clareza a diferença existente entre o fogo sagrado e o comum. E por essa intemperança também revelam desrespeito pelas advertências que o Senhor desfez. Sua palavra é: quem há entre vós que tema a Jeová e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Eis todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas. Andai entre as labaredas do vosso fogo, e entre as faíscas que acendestes, isto vos vem da minha mão, e em tormentos jazereis. Isaías 50, versos 10 e 11. Não deveremos nos aproximar do Senhor, para que Ele nos salve de toda intemperança no comer e beber, de toda paixão profana, sensual, de toda impiedade. Não deveremos nos humilhar perante Deus, pondo de lado tudo quanto corrompa a carne e o espírito, para que em seu temor possamos aperfeiçoar a santidade de caráter. Que cada um dos que se assentam em concílios e reuniões de comissões escreva no coração as palavras: estou trabalhando para o tempo e a eternidade. Eu sou responsável perante Deus pelos motivos que me levam à ação. Seja esse o seu lema. Seja sua a oração do salmista: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios, não inclines o meu coração para o mal. Salmo 141, verso 3 e 4. Ao dar conselho para o avanço da obra, homem nenhum sozinho deve ser um poder dominante, uma voz por todos. Os métodos e planos que foram propostos devem ser considerados com cuidado, de modo que todos os irmãos possam pesar os méritos relativos e resolver que métodos e planos devem ser seguidos. Ao estudar os campos para os quais nos pareça que o dever nos chama, convém levar em conta as dificuldades que ali serão encontradas. Tanto quanto possível, devem as comissões fazer com que o povo compreenda os seus planos, a fim de que a opinião da Igreja possa amparar-lhes os esforços. Muitos membros da Igreja são prudentes e possuem outras excelentes qualidades de espírito. É necessário despertar-lhes o interesse no progresso da causa. Muitos poderão ser levados a ter conhecimento mais profundo da obra de Deus e buscar sabedoria do alto para estender o reino de Cristo, salvando almas que estão a perecer por falta de acesso ao pão da vida. Homens e mulheres de espírito nobre hão de ser ainda acrescentados ao número dos de quem está escrito: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto. João 15, verso 16.